Eu venho a essa tribuna neste momento para tecer alguns comentários do que tem sido a participação da nossa presidente, a presidente do Brasil, a presidenta Dilma Rousseff, nos Estados Unidos, durante o evento da Assembleia 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas. E pelo que pude depreender de tudo o que aconteceu até agora, percebo que a presidente Dilma não só teve participação ou um protagonismo político nos Estados Unidos, em Nova York, onde ela se encontra, hoje, durante o seu pronunciamento na abertura da 70ª Assembleia Anual das Nações Unidas, mas já desde o último dia 26, a presidente vem participando de eventos muito importantes. Salvo qualquer falha, mas no último dia 26 ela participou e fez um pronunciamento na cúpula do G4. Em seguida, no dia 27, falou sobre, no domingo, participou do evento relacionado à Conferência de Mudanças Climáticas, onde fez um pronunciamento e ali expôs as metas que o Brasil adiantou as metas que o Brasil deverá apresentar durante a COP21 em Paris. Em seguida, falou num importante evento relacionado às mulheres, que foi o encontro de líderes globais sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, que foi um evento construído e organizado pela ONU Mulheres e pela China, pelo governo da China, e hoje fez a abertura, o discurso, como faz sempre o Brasil, o discurso de abertura da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas. E, após o pronunciamento da presidenta Dilma, falou o presidente norte-americano Barack Obama. Senhor presidente, em decorrência dos inúmeros temas abordados pela presidente, não só no pronunciamento de hoje, mas também nos pronunciamentos anteriores, sendo que o pronunciamento de hoje ela faz um apanhado, um resumo, inclusive, dos pronunciamentos feitos anteriormente. Eu quero dizer que, durante a semana, vou subir a essa tribuna para tecer alguns comentários em relação a isso que considero da mais extrema importância. Afinal de contas, não é uma presidente que está, uma mulher que está nos Estados Unidos falando do Brasil, é alguém que está falando pelo nosso país. Então, ter uma análise do que dito por ela é muito importante, porque, afinal de contas, através desses eventos, sobretudo das Nações Unidas, um organismo internacional da mais extrema relevância e importância, através desses eventos que o mundo inteiro se aproxima no conhecimento maior do posicionamento político e das condições objetivas que vivem cada uma das nações que compõem a Organização das Nações Unidas. Então, no seu discurso de hoje, ela tratou da necessidade de uma reforma das Nações Unidas, tratou desse conflito bárbaro que o mundo assiste, que é o problema dos refugiados, em decorrência, em grande parte, de guerras, de conflitos civis, militares, que existem em várias regiões do mundo. Graças a Deus, aqui no nosso país e na nossa região, não vivemos nada semelhante nem parecido com isso. O senador Eumano tratou e falando sobre isso, tratou de alguns eventos ocorridos no cenário internacional, Cuba, Palestina, BRICS. Tratou também de mudanças climáticas, não de uma forma tão extensa como fez no dia anterior, mas falou das mudanças climáticas, falou dos limites da ciência e, principalmente, das metas do Brasil, e abordou o problema da crise econômica mundial e a crise econômica brasileira. E, mais do que isso, disse ao mundo inteiro da situação em que o país vive, do enfrentamento da corrupção,
mas com a manutenção da democracia e das plenas liberdades para toda a nossa gente, senhor presidente. Então, eu considero um pronunciamento extenso e que, no geral, abordou aqueles que são considerados as questões principais do mundo e também do nosso país. No que diz respeito ao próprio Conselho das Nações Unidas, a presidente levanta o papel, nesse 70º ano de fundação das Nações Unidas, a presidente destacou os avanços conseguidos nesses últimos tempos, avanços importantes que têm contribuído para o mundo inteiro em questões como o meio ambiente, como o enfrentamento da pobreza, como problemas do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, mas fez questão de registrar que talvez a área que tenha sentido um avanço menos significativo, ou seja, quase nada de avanço, foi exatamente a área da segurança coletiva. E lembrou ela que a ONU nasceu também e principalmente para resolver problemas de conflitos internacionais e garantir a paz, garantir um mundo melhor ao conjunto das pessoas. Mas, infelizmente, nesse quesito de segurança coletiva, pouco têm sido os avanços experimentados, inclusive pelas Nações Unidas. Falou ela da multiplicação dos conflitos regionais, lembrou o problema de refugiados e algumas questões simbólicas, pessoas que morrem em caminhões fechados por asfixias, o caso da criança que talvez tenha sido até hoje uma das fotos mais visualizadas, a criança que estava aparentemente dormindo numa praia, mas estava morta. Enfim, abordou o problema dos refugiados. E fez questão de enfatizar, senhor presidente, que isso é algo inaceitável, principalmente porque vivemos num mundo onde, e aqui eu uso as palavras da própria presidente, porque vivemos num mundo onde circulam livremente mercadorias, capitais, informações e ideias, que é um absurdo impedir o livre trânsito de pessoas. E lembrou o fato do Brasil ser uma nação multiétnica, uma nação que, há mais de um século atrás, recebeu milhares de asiáticos, milhares de gente vindo do Oriente Médio, gente vindo da Europa, e por isso somos um país multiétnico. Eu mesma sou um exemplo disso. Um país que convive em harmonia, em solidariedade, em paz com essas diferentes origens étnicas. E diz que nós estamos abertos. Mais recentemente, recebemos e ainda continuamos a receber muitos haitianos que fogem de uma situação de extrema miséria após um desastre terrível que aconteceu naquela pequenina nação, E se coloca o Brasil à disposição de colaborar para resolver esses problemas de recebimento, de recepção desses milhares de refugiados, refugiadas, jovens, adultos, trabalhadores e crianças do mundo inteiro. E abordou a questão da reforma necessária das Nações Unidas. E aí a presidente, quando aborda essa questão, relata algo que é consenso no Brasil. É inadmissível que um organismo internacional com o protagonismo, com a importância das Nações Unidas, continue a ter essa forma de governança que foi estipulada há muito tempo atrás. Ou seja, possui um Conselho de Segurança com 15 membros. 15 membros. Um organismo que tem quase 200 membros, tem um conselho com somente 15, sendo que desses 15, somente 5 têm assento permanente e poder, portanto, de veto. E ela destacou que, repito, isso é um consenso nos muros internos do nosso país de que é necessário que haja uma reforma profunda na forma de governança das Nações Unidas. E isso é um organismo tão grande, tão importante, com um conselho de apenas 15 países representados. E os 5 que têm assento permanente, senador Eumânio, e, portanto, direito de veto,
são somente Estados Unidos, França, Rússia, China e Inglaterra. E, atualmente, o Brasil, os demais, eles participam em rodízio, as 10 outras nações participam em rodízio, são eleitas para um mandato de 2 anos somente. O Brasil já participou atualmente, não participa não está no rol dessas 10 nações que são compostas atualmente e que têm presença de 2 anos, compostas por Venezuela, Nova Zelândia, Nigéria, Malásia, Lituânia, Jordânia, Espanha, Chile, Chade e Angola. Então, é necessário, e ela foi muito enfática em falar da necessidade da continuidade desse diálogo e que esse diálogo resulte e obtenha resultados concretos, resulte em decisões concretas, porque até agora, infelizmente, o processo continua inconcluso. Então, é necessário não apenas avançar no diálogo, mas entender que já estamos chegando numa reta e num estágio em que o necessário é, efetivamente, propostas capaz de promover essas mudanças tão necessárias nas Nações Unidas. E falou também da necessidade de que tem as Nações Unidas de protagonizar, assim como vimos recentemente a reaproximação, que por ela foi saudada, a reaproximação diplomática entre Cuba e os Estados Unidos, e que, segundo ela, deva ter um fechamento com chave de ouro e que também as relações comerciais têm que se dar, também o embargo econômico que Cuba sofre por parte dos Estados Unidos há mais de meio século cesse. Ao tempo em que falou isso, falou da necessidade de que a ONU colabore para a formação efetiva do Estado palestino. Um Estado que conviva na paz, que conviva na harmonia com o vizinho Estado de Israel. O que nós não podemos aceitar mais é conviver com essa realidade de conflito permanente entre Israel e Palestina. E a realidade de que um tem direito, e teve, há tempos atrás, desde que as Nações Unidas tomou a decisão de criar as 2 nações, e somente uma foi criada, enquanto que a outra, até agora, não teve essa possibilidade. Relatou como uma questão importante também o fato dos BRICS, que é um grupo econômico, é um grupo de união de alguns países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ter criado e lançado o novo Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, e que deverá contribuir não só para esses países que compõem os BRICS, mas também e principalmente aos países em processo de desenvolvimento. E, por fim, falou das mudanças climáticas. Por fim, não. Lá no meio de seu pronunciamento, ela falou das mudanças climáticas, relatando, primeiro, reafirmando o posicionamento que o Brasil vem sustentando em todas as conferências do clima, que tem como princípio a defesa das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Senhor presidente, aqui eu quero abrir um parêntese para falar das minhas observações. Eu que, desde a Câmara dos Deputados, procuro acompanhar essa questão das mudanças climáticas, mesmo porque venho de uma região, que é a Amazônia, que exerce um papel fundamental, um papel indispensável nesse processo. E repito, essa é uma questão que a ciência deva responder. A ciência deva responder qual é o nível de responsabilidade humana nas mudanças climáticas. Agora, sem dúvida nenhuma, que as mudanças climáticas vêm ocorrendo, não há o que se discutir. E que, no meu entendimento, o papel do homem tem sido fundamental para que isso ocorra, também não há o que discutir, na minha opinião. Tanto que aquilo que era desastres caracterizados, ou classificados como desastres ambientais, que acontecem de forma cíclica no mundo inteiro, no Brasil, em várias partes do mundo, eles estão tendo um período de aproximação cada vez mais concreto. Veja, o regime na minha região de chuva, de maior umidade, de menor umidade, o regime de estiagem, portanto de seca, ou o regime de muita chuva, ele vem sendo modificado nesses últimos tempos e com frequência que a ciência ainda não conseguiu explicar, senador Eumano.
com uma frequência que a ciência ainda não conseguiu explicar. Então, viver uma maior período de estiagem, de seca, geralmente acontecia a cada 50 anos. Hoje a gente vê que aconteceu uma grande seca num momento e no ano seguinte, logo vem uma segunda, outra grande seca, batendo recordes. Nesse momento, eu estou aqui no plenário do Senado Federal, de manga curta, tamanho o calor que nós estamos vivendo no Brasil. É um dia batendo recorde em relação ao outro. É Brasília, é São Paulo, é Rio de Janeiro, é o seu estado do Piauí, que eu acho que tem a cidade mais quente do Piauí, eu vi, do Brasil, não só do Piauí, do Brasil, eu vi a matéria ontem. O meu estado, que é um estado extremamente quente, mas que vem registrando temperaturas que, repito, a ciência precisa estudar. Então, nesse aspecto, o Brasil, das mudanças climáticas, eu repito, o Brasil tem tido um protagonismo muito importante. Digo que é um dos grandes orientadores mundiais. E o maior problema que vivemos na dificuldade para o avanço da agenda e de um novo compromisso que venha substituir o protocolo de Quioto são exatamente os países capitalistas, sobretudo os Estados Unidos. E para os presidentes americanos fica fácil dizer: eu não. Eu defini que o meu país deva assinar o protocolo, mas é o Congresso americano que não aprova. Veja, senhor presidente. É o Congresso americano, e aí vai que os Estados Unidos não assinam nenhum compromisso. O Brasil já passou por cima de uma série de questões que considera que seriam muito importantes, por exemplo, porque se o rico não assina, por que o pobre há de assinar? Mas, para ajudar na construção desse acordo internacional, o Brasil foi uma das primeiras nações, senador Paim, que disse: vamos assinar, que é o compromisso das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E o Brasil, que no protocolo de Quioto nós não tínhamos responsabilidade vinculada internacionalmente, por sermos ainda uma nação em processo de desenvolvimento, aceitamos, com que todos os países, inclusive países em desenvolvimento, assinem metas vinculantes internacionais, mundiais, para ajudar, porém diferenciadas, obviamente, para ajudar na construção dessa negociação mundial. E entre as metas apresentadas pela presidente Dilma, que apresentou no dia anterior o nosso INDC, o que vem a ser INDC, é uma sigla na língua inglesa que diz que é a pretendida contribuição nacionalmente determinada, ou seja, a contribuição que cada país individualmente estipula, mas para ser reconhecida internacionalmente. O nosso INDC, sem dúvida nenhuma, expõe uma das metas maiores, mais ousadas de todo o planeta, tanto que, internacionalmente, as entidades, as organizações não governamentais, cientistas do mundo inteiro, como, por exemplo, Carlos Ritt, que é secretário executivo do Observatório do Clima no Brasil, diz que a meta brasileira é uma das mais ambiciosas apresentada até agora e que o Brasil é a primeira grande economia emergente a adotar uma meta absoluta de redução de emissões para toda a economia. Veja, presidente do Observatório do Clima em nosso país. E a meta que o Brasil já havia apresentado em conferências anteriores de 37% das reduções, com base no ano de 2005 até o ano de 2025, agora apresenta uma meta de reduzir 43% das nossas emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2030, com base nas emissões feitas em 1995, ou seja, tudo aquilo que o Brasil emitiu de gases de efeito estufa em 1995, a meta é que, quando chegarmos ao ano de 2030, possamos emitir 43% a menos do que emitimos no ano de 1995. E falou de várias outras questões, por exemplo, as nossas metas no que diz respeito à geração de energia. O mundo inteiro, senador Eumano, tem uma média de geração de energia por fontes renováveis, biomassa, eólica, solar, hídrica, de 13%. Essa é a média do mundo, 13%. No Brasil, a nossa média é de 45%. E a meta, segundo apresentou a presidente, deve chegar a mais de 80% até o ano de 2030,
pretende o nosso país, e a gente assina embaixo, entende que esse esforço não é dela, é nosso, é da nação brasileira, que na parte de geração hídrica cheguemos a 66% do total no ano de 2030. E na parte de outras energias renováveis, como a solar, a biomassa, a eólica, possamos chegar a 23%. Isso é muito importante. E, para concluir, senhor presidente, eu quero abordar um tema que eu voltarei à tribuna, mas se Vossa Excelência me der alguns minutinhos, eu já inicio a abordagem, que foi quando ela falou da crise econômica internacional e do posicionamento do Brasil diante essa crise econômica internacional. Porque o que a gente ouve muito aqui é a oposição, que eu digo a oposição conservadora, porque a oposição hoje foi aquela que sustentou o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que vivia inflação alta, que vivia momentos de juros altos e um monte de problema, não é? Que foi responsável pela criação do fator previdenciário, pela criação da CPMF hoje, num discurso meramente político, como o povo diz, politiqueiro. É o povo que diz, um discurso politiqueiro, diz que a culpa de tudo que o Brasil vive é uma culpa da presidente da República, que é um problema nosso, não tem nada a ver com a crise econômica internacional. Ora, senhor presidente, se não fosse desconhecimento, se não fosse oportunismo, que eu creio ser, seria um desconhecimento inaceitável. Inaceitável. Agora, não é desconhecimento, porque eles sabem, todos nós sabemos, não precisa ser economista para saber que o mundo hoje está completamente interligado. O sistema capitalista é um sistema no mundo inteiro imbricado. E se a Argentina vive uma gripe, nós vamos sentir febre aqui. Se a Europa tem uma infecção, a gente vai ter problemas aqui de sintomas fortes também, não é? Imagina um país como a China vivendo um problema, o que é que o Brasil vai viver? A China, que é o principal receptor de produtos fabricados internamente aqui no Brasil. Então, a presidente falou dessa crise econômica que o mundo vive desde 2008 e relatou o que aconteceu nesses últimos 6 anos. Uma guerra intensa interna, medidas sendo adotadas para que a gente não sofresse mais da crise, para que o povo, para que o nosso Brasil não sentisse os efeitos negativos. E aí falou dos incentivos fiscais, da ampliação do crédito, do aumento, visando o aumento dos investimentos, do consumo das famílias e tudo mais. Mas falou dos limites que chegamos no momento. Limites fiscais, limites econômicos e que nós estamos operando e que ela está operando mudanças que têm como objetivos reorganizar o quadro fiscal no Brasil, consolidar a estabilidade econômica e aumentar a confiança no Brasil para garantir a retomada do crescimento, e eu já estou concluindo, senhor presidente, senador Álvaro, Vossa Excelência, não se preocupe, porque eu já estou concluindo, não vou usar o dobro do meu tempo de jeito nenhum, não se preocupe, senador Álvaro, estou concluindo. Para garantir a retomada do crescimento, agora o que é importante, talvez isso diferencie este governo de governos anteriores, retomar o crescimento com distribuição de renda. Isso, senador Eumano, isso é o que difere exatamente esse governo dos governos anteriores. E, por fim, falou ela dos dados da inclusão social que o Brasil experimentou, saímos do mapa da fome e tudo mais. O nosso desafio é superar a crise econômica para retomarmos o crescimento, o desenvolvimento com distribuição de renda. E, por fim, falou da forma como o Brasil vem combatendo a corrupção, da independência e da harmonia entre os poderes, e falou longamente sobre isso. Concluindo a sua intervenção, senhor presidente, nessa parte, citando José Mujica, nosso querido ex-presidente do Uruguai. E ela citou, dizendo que, como afirma e disse o ex-presidente José Mujica, essa democracia não é perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas temos que defendê-la para melhorá-la, não para sepultá-la. Eu acho que esse é um ensinamento que deve não apenas chegar às pessoas, mas as pessoas devem exercer essas palavras. O que eu percebo no nosso país hoje
são críticas, eu sou adepta à crítica, mas a crítica ela tem que vir para construir e não para destruir. E o que a gente vê muito no Brasil, inclusive daqueles que detêm o poder da informação, é que grande parte das críticas não vem para construir, vem somente, senador Eumano, senhoras e senhores, para destruir, para destruir. Então, eu creio e acredito no vigor da nossa gente, da nossa democracia e do nosso povo. Tem gente que diz que a crise política só será superada se a crise econômica for superada. Eu sou daquelas que pensam o contrário. Nós precisamos superar a crise política para que todos unidos possamos enfrentar essa crise econômica. É assim que acontece e que aconteceu sempre na nossa história. É assim. Mas o que alguns não querem é que seja ela, presidente eleita democraticamente nesse país, que conduza o bom desfecho da nossa crise econômica e a retomada do desenvolvimento. Muito obrigada e desculpando-me aí porque extrapolei o tempo. Obrigada, senador.